Aleluia. O tema da nossa comunhão hoje é o que me controla. Pergunta para quem está ao seu lado, o que te controla? O que te controla? Muito bem. Efésios. Amém. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 10. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 10. Amém. Ok. Amém? Acharam? Efésios 1, 10. Então nós ficamos em pé, nós vamos ler juntos o 10, depois o 22 e o 23. Amém? Aleluia. Amém? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém? 22 e 23. Amém? Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Corpo, a plenitude daquele. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Então nós estamos aqui dando continuidade às nossas reuniões, sábado, ruminando a palavra do Senhor. Nós estamos aqui agora meditando, extraindo mais riquezas da mensagem ainda número 8 da conferência, que foi a plenitude daquele que a tudo enche. Amém. Eu sei que aparentemente parece uma coisa um pouco difícil, né, esse tema, plenitude, etc. Mas vamos fazer isso da maneira mais simples e mais aplicável possível à nossa vida e ao nosso viver. Amém? Então, dentro, né, dessas comunhões, o Senhor falou para nós já sobre encher a terra, sobre encher até transbordar. Semana passada foi para ser o cabeça. E hoje nós vamos falar sobre o que nos controla. Por quê? Essas duas coisas, elas estão, como nós temos visto, relacionadas. O encher e o encabeçar. O encher e o governo. Aparentemente são coisas separadas, são coisas distintas, mas o Senhor tem dado para nós essa luz, essa revelação, podemos dizer, nova, porque nós entendíamos sempre que eu vou me encher de Deus, e quanto mais cheio de Deus, eu vou expressá-lo, eu vou manifestá-lo. É verdade, está correto. Quanto mais cheio eu for de Deus, mais eu vou ser a expressão dele. Mas aqui o Senhor tem mostrado para nós que não só eu vou expressá-lo, mas por estar cheio dele, eu vou agora ser governado por ele. Amém? Então, uma expressão que a gente tem usado ultimamente é vácuo de poder. Segundo alguns, não é uma expressão, né, do cunho político que diz que não existe vácuo de poder. Toda vez que o poder público ou o governo ele se ausenta de alguma área, seja por diversas dificuldades, não existe vácuo. Aquele espaço que não é dominado, alguém vai ocupar aquele espaço. Então, um exemplo que foi dado sobre isso são algumas das favelas, hoje se diz comunidades, alguns morros, onde aquele lugar o poder público não conseguiu chegar ou não conseguiu se estabelecer de alguma forma, a ausência desse poder público produz automaticamente alguém que vai dominar aquele lugar. Tá? Então, no caso, hoje temos traficantes, nós temos as milícias, etc. Esse é um pequeno exemplo do que é um vazio de poder, né, e que alguém acaba ocupando aquele poder, porque na verdade
não tem como ficar vazio. Alguém ou alguma coisa vai ocupar aquele lugar. Então o Senhor tem falado conosco que da necessidade de nós chegarmos até a plenitude, nós ficarmos cheios de Deus até transbordar, porque quando nós estivermos cheios de Deus até transbordar, na verdade não só nós seremos a expressão de Deus, mas também nós estaremos debaixo do seu governo, debaixo do seu encabeçar. Por que que muitas vezes a nossa vida ela não está totalmente dirigida, controlada, governada por Deus? Porque existe dentro de nós também alguns vácuos, alguns vazios dentro de nós, onde o Senhor não consegue chegar, Ele não consegue governar, então aquele lugar é meio terra de ninguém, entendeu? Aquele lugar é meio caótico. Todo lugar que não tem governo é um lugar desastroso, caótico. Seja um governo ruim ou um governo bom, tem que ter governo, né? Porque a ausência de governo introduz o caos, introduz uma anarquia. Também nós demos o exemplo, né, da Somália, que é um país que também vive um caos, porque vocês imaginem um país sem governo, né? Então ali, por várias crises políticas, né, e guerras civis, etc., e disputa de clãs, ali se tornou uma terra de ninguém. Então imagine um lugar meio sem lei. Você se sentiria seguro num lugar sem lei, sem ordem, sem proteção? Então, esses vazios de poder, no final, terminam sendo dominados pelo medo, pela violência. Então, de alguma forma, isso é ocupado. E o que mais claro, esses são exemplos bem assim, extremos, né? Mas, quando a gente começa a trazer isso para nós, para a nossa realidade mais próxima, e até mesmo para o nosso coração, nós começamos a perceber que existem muitas áreas que não estão sendo governadas por Cristo. Certas áreas das nossas emoções, certas áreas dos nossos pensamentos estão vazios, estão, de certa forma, desocupados, ou estão numa desordem tal que Cristo ele não consegue governar aquele lugar, ele não consegue preencher aquele espaço. E todo lugar que Cristo não consegue preencher, aquele lugar é um lugar de problema, caótico. E muitas vezes nós estamos passando por muitos problemas e muitas dificuldades. Por quê? Porque nós temos alguns espaços dentro de nós que nós não queremos que ninguém toque. Ninguém pode chegar. Nós somos muitas vezes emocionalmente fechados. Nós somos como diz na aviação, né? Aquela caixa preta, né? É a caixa preta. Quando o avião cai, tem uma parte, né, que lá onde estão registrados todos os dados. E quando você abre aquela caixa preta, você consegue descobrir, né, por que o avião caiu, o que aconteceu, né? Então, muitas vezes a nossa vida é uma caixa preta. Uma caixa preta, nós temos áreas ali que ninguém pode chegar, ninguém pode tocar. E muitas vezes, mesmo estando casados por muitos anos, nós temos áreas da nossa vida que o nosso cônjuge não tem acesso. Está bloqueado, está fechado. Não se fala nisso, não se toca nesse assunto. E essas áreas que nós não permitimos, muitas vezes, nem que o nosso cônjuge tenha acesso, também muitas vezes nós não permitimos nem que Cristo tenha acesso. Então ali é um buraco negro. Ali é um vazio onde está instalado um caos. E toda vez que existe um buraco negro, né? Você sabe, né, que bom, não sabe, mas o buraco negro é uma coisa muito interessante porque ele também
ele absorve, né? Quer dizer, ele é como se fosse um furacão, né? Ele traga a matéria. Então, caiu ali, já era. Entendeu? Então, assim, nós temos uns buracos negros que começam a prejudicar toda a nossa vida, né? Seja nossos pensamentos, emoções, etc. e tal. Então, o que nós vimos na semana passada? Que para que Cristo seja o cabeça. Amém? Cristo, ele quer ser o cabeça. Esse é o plano de Deus. O plano macro, né? O plano universal de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. E ele seja em nós, que nós sejamos a sua plenitude. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oh, Senhor Jesus! Então, Cristo quer ser o cabeça. E essa é está lá em Efésios 1:10, né, que nós lemos. Então, rapidamente, Efésios 1:10 diz de fazer convergir nele. Essa palavra convergir nele é a palavra que a gente pode traduzir para encabeçamento, para encabeçar. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer encabeçar em Cristo, quer dizer, colocar tudo debaixo da cabeça de Cristo. Amém? E ele vai fazer isso, colocar tudo debaixo da cabeça dele, cabeça de Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o que Deus, no final das contas, ele está fazendo é colocar tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. Amém? Então fale para quem está do seu lado, Deus quer colocar tudo encabeçado em Cristo. Amém. Fale mais uma coisa para quem está do seu lado. Até a sua vida precisa estar encabeçada. Sabe por quê, irmãos? A gente pensa muito, né? Quando a gente lê Efésios, é muito elevado, tá? Efésios é um livro muito elevado. Então, quando a gente pensa nisso aqui, a dispensação, a plenitude dos tempos, suprema grandeza do seu poder. Esse versículo 10 ainda fala assim, todas as coisas, tanto as do céu, né? Olha lá, ó, tanto as do céu como as da terra. Então a gente fica assim naquela visão, né? Visão macro, celestial, universal. Uau, Cristo vai colocar em ordem todas as coisas. Então a gente fica muito longe. E a gente começa a pensar assim, realmente esse mundo está perdido, né? Essa sociedade está um caos, né? Esse país está um desgoverno, né? Ai, essa sociedade, olha esse mundo, olha a guerra, realmente, olha quanta miséria. Então a gente começa a ver no macro e fala assim, olha, tudo isso precisa ser encabeçado, tudo isso precisa estar debaixo da cabeça de Cristo, é verdade. O mundo está assim porque está sem Cristo, é verdade. Só que é um detalhe. O Senhor quer fazer isso primeiramente em nós. Amém? Fala para quem está ao seu lado. O Senhor quer ordenar a minha vida. Amém. E então, quando a gente começa a trazer isso, né, para nós, para a nossa realidade, e antes de entrar exatamente nisso, eu só queria mostrar aqui o versículo 22. O versículo 22 de Efésios 1, na versão RA diz, olha lá, e pôs todas as coisas, né? Na NAA que nós estamos lendo, okay? Diz e sujeitou. Isso, olha lá. Então, pôs debaixo dos pés o sujeitar. Eu gostei mais do sujeitar, tá? E essa palavra sujeitou, no
no grego, tá? É hipotasso, né? Olha, tudo bem, não precisa saber, nem memorizar, nem nada disso, ok? Tá? Mas aqui quer dizer que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então existe um poder nesse universo. E esse poder é tão poderoso, que falo aqui, né? Depois vocês vão ler lá a partir do versículo 19, fala qual a suprema grandeza do seu poder. Bom, então, esse poder que é supremo, que é grande, esse poder que é demais, ele fez algumas coisas. Ele ressuscitou a Cristo, amém? Então é um poder que vence a morte. Esse poder também fez com que Cristo não só ressuscitasse, mas também com que ele ascendesse e assentasse à direita de Deus nas alturas. Então é um poder que fez com que Cristo ele ficasse por cima de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E esse poder que ressuscitou a Cristo, que fez com que ele também ascendesse, esse mesmo poder sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Uau! Ressuscitou, ascendeu, fez ele estar por cima de tudo e ainda colocou tudo debaixo dos seus pés. Mas tem uma quarta coisa que esse poder faz. Qual é a quarta coisa que esse poder faz? Para ser o cabeça. Amém? Então esse poder, ele vai colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo. Irmãos, que poder. Amém. Que poder é esse? Supremo poder vai colocar tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Para que tudo seja encabeçado, olha lá, para ser o cabeça, para ser, não é que ele é, ok? Todas as demais ele fez. Ele ressuscitou, ele ascendeu, ele colocou tudo debaixo dos pés, mas para ser cabeça, o que ele fez? Ok, agora vocês vão falar comigo lá. Para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém? Opa, olha aí, ó. Então fala lá. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Amém? Fala comigo aí. Deu para a igreja. Para ser cabeça, o deu à igreja. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Que para que Cristo se torne o cabeça de todas as coisas, ele precisa transmitir esse poder para a igreja, e a igreja é que vai cooperar para que ele se torne o cabeça sobre todas as coisas. Vou repetir. Cristo vai ser cabeça sobre todas as coisas com a cooperação da igreja. Amém? Para ser o cabeça, o que ele faz? Dá para a igreja. O que ele dá para a igreja? Ele dá esse poder. Ele transmite, ele dispensa, ele enche a igreja, a qual é o seu corpo, com esse poder. Para quê? Não um poder para que você seja mais que os outros, mas é um poder para que você coloque todas as coisas debaixo da cabeça de Cristo. E isso começa com você e comigo. Amém?
Por isso a igreja é o seu corpo, ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Irmãos, é maravilhoso isso. Que é maravilhoso isso. Que a igreja tem essa função de cooperar com Deus para que tudo seja encabeçado em Cristo. E para que isso aconteça, a igreja ela precisa ser plena. Entendeu? O que é plena? Ela precisa ser cheia. Sem nenhum vácuo. Sem nenhum arzinho. Entendeu? Ela precisa estar totalmente cheia. Me encher, vem me encher, com o teu Espírito vem. Amém. Nós vamos ser cheios. Muito bem. Para que nós possamos ser cheios, nós vimos também na semana passada que nós precisamos esvaziar. Porque não tem como duas coisas ocuparem ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Ou é um, ou é outro. Para que alguma coisa entre, alguma coisa tem que sair. Então, nós vimos Colossenses capítulo 3. Bem? Nós vimos Colossenses capítulo 3, no versículo 5. Ele diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que é esse fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena? É esvaziar. Como o hino que nós cantamos, acho que é 143, né? Expirando as tristezas e os pecados meus. Amém. Inspirando, ó Senhor meu Deus. Amém. Então nós temos que fazer esse exercício. É o exercício do expirar e do inspirar. Expirando as tristezas, pecado, medo. Então lá, amém, expirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor meu Deus. Amém. Então, voltando lá, Colossenses 3, 5 diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Quais são essas coisas? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza. Essa avareza é a idolatria. Né? Agora o versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Mais um expirar aqui. Mais um esvaziar. O que mais que nós temos que tirar? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do falar, não mintam mais uns aos outros, né? Que mais? Uma vez que vocês se despiram. O que é isso? É esvaziar. É você tirar essas coisas. Você expira, você tira, você desveste, né? Você desveste, né? Para quê? Para que chegue no versículo 11. O final do versículo 11, o que diz? Mas Cristo é tudo e em todo. Amém. Mas Cristo é tudo e está em todos. Amém. Então, irmãos, é esse processo que o Senhor está fazendo para que Ele seja o cabeça. Amém? E então, o que nós vamos nessa noite? Nós vamos ver se existem algumas áreas da nossa vida que não estão sendo encabeçadas, não estão bem controladas. Então a pergunta é: o que me controla? O que dirige a nossa vida?
Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 12. Em Gênesis 4 nós sabemos, Caim matou Abel. E Caim, por ter matado Abel, claro, cometeu o homicídio. No versículo 11, o Senhor disse: agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então, ele foi declarado culpado pela morte do seu irmão. Versículo 12, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Existe uma coisa que o ser humano ele não consegue conviver. É com a culpa. Quando você comete alguma coisa, seja voluntariamente, seja involuntariamente, mas você de alguma forma se sente culpado, responsável por algo, por alguma tragédia que tenha acontecido. E a gente carrega essa culpa. E é interessante porque muitas vezes a gente até absorve culpas que não são nossas. Muito comum quando um casal tem problemas e um casal se separa, que as crianças, elas assumam a culpa. Muitas crianças têm problemas porque elas acham que papai e mamãe se separaram por causa dela. Isso não é verdade. Né? Na grande maioria dos casos, isso não é verdade. Mas a criança, ela absorve isso, ela absorve a culpa. E ela começa a conviver com aquela culpa e a vida dela é muito complicada. Por quê? Porque ela é dominada pela culpa. Quando acontecem algumas coisas, a gente pensa assim, né? Ai, se eu não tivesse saído aquela hora, se eu não tivesse feito isso. São coisas assim que a gente começa a procurar, né? Começa a procurar uma razão para eu ser o culpado. É incrível. Às vezes, né, eu tenho um marido complicado, né? Mas a mulher, às vezes, ela acaba absorvendo a culpa. Não, ele é assim por minha causa. E ela sofre com aquilo. Então, aquilo é o que a domina, o sentimento de culpa. Outra coisa. Vamos lá. Eclesiastes 4:4. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Muitas vezes o que tem nos governado, o que tem nos dominado, é a inveja. É o materialismo. É você querer ter coisas. Você querer ter o que o outro tem. Claro, existe um anelo positivo, você querer crescer, se desenvolver, você ter bens, normal, tá? Mas muitas vezes, quando você vai ver, no fundo, o que está te impulsionando, está te motivando, na verdade, o que está te controlando, é o combustível para você conquistar mais e mais coisas, é a inveja. E essa inveja, ela vem da comparação. Se todos os seus vizinhos tivessem carro velho, você estaria bem.
Mas o problema é que o vizinho agora tem um SUV. Né? Tem um Jeep Renegade. Aí, hã? Aí, entendeu? Você fala assim, por que que ele tem e eu não? Hã? Por que que ele é melhor que eu? Você está entendendo? Então, o que que realmente está motivando você a ter esse carro? Não, agora eu vou trabalhar, eu vou fazer hora extra, eu vou até mesmo trapacear, entendeu? Eu vou enganar os outros, eu vou explorar outras pessoas para que eu tenha mais e mais dinheiro, né? Então, o que está te controlando? É o materialismo, motivado pela inveja, ganância, de querer ser mais, de querer ter mais. E você pensa que isso te dá significado. Você pensa que com isso você é importante. A importância está em mostrar o que eu tenho e o que eu consigo. Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo. E aí você sofre por quê? Você sofre porque tem que trabalhar mais, tem que fazer muito mais coisas. Né? Às vezes tem até que fazer coisas contra a sua própria consciência para conseguir aquilo, para ter aquilo, para chegar lá. E achar que isso te dá importância, isso te dá valor, isso te dá respeito. Que as pessoas vão chegar e falar assim, poxa, hein? Olha, é o cara, né? Então você quer ouvir isso, né? Você não quer andar com seu carrinho velho e alguém olhando pra você assim, entendeu? Aí você tá, aí acaba com você, né? Acaba com o seu ego, né? É velho, mas tá pago, né? Oh, gente. Muitas vezes, o que está nos controlando, o que está nos fazendo perseguir alguma coisa, é alguma coisa lá no nosso coração, tá? Um sentimento de não se sentir amado. Achar que você não tem valor. E você quer mostrar o seu valor. E isso é o que está te controlando. Isso é o que está te governando. Olha só, Jó 5:2. Jó 5:2. Vamos lá? Leia comigo. Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Repete comigo. Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. A ira. Por que você fica irado? Fica irado porque fica ofendido. Porque alguém te fez um mal. Alguém te puxou o tapete. Alguém fez alguma coisa contra você. Aí você fica irado. Aí você não perdoa. E aí aquela ira, o que que a Bíblia diz? No fim, a ira vai matar o insensato. Na verdade, você viver dessa maneira, controlado pela ira, pela raiva, isso vai te matar. Vai te deixar doente. E novamente ali está a inveja. Irmãos, quando a gente se abre para o Senhor, vai diante do Senhor, nós vamos ver que tem muitas coisas dentro de nós que estão nos dominando. Mas tem outras coisas. Tem outras coisas que têm nos dominado. Okay? Vou dar um exemplo aqui, ó. Medo.
o medo nos domina. Tem medo que é normal. Tá? Então não pense assim, todo medo não é de Deus. Não. Deus, ele colocou em nós o medo, temor, faz parte. Se você não tivesse medo de nada, você já estaria morto. Claro, é um instinto de proteção. Você não tem medo de nada, sobe ali, cai de lá de cima, já era. Então, acabou o medo também, né? Acabou você e acabou o medo. Então, assim, o medo, ele faz com que você não fique andando na beira do precipício, não vai ficar andando na corda bamba lá em cima, né? Então, assim, o medo é um instinto de preservação. Isso é normal. Mas tem uma coisa que ele passa do limite. Quando o medo ele passa do limite, ele controla a sua vida e ele te bloqueia. Então você começa a ter medo de gente, né? Medo de sair na rua. Né? Aí o medo ele te controla e ele te destrói. Você tem medo, começa até a ter medo de estudar, vai que eu vou mal. Eu tenho medo de ser ridicularizado. Então eu não vou compartilhar aqui na frente porque eu tenho medo. Então, eu não vou pregar evangelho porque eu tenho medo. Vai que ela fala não para mim. Ela falou não. Né? As irmãs hoje, né, os adolescentes, graças a Deus, saíram hoje, né? Saíram uma reportagem por hora hoje. Né? Maravilha. Receberam ou não? Um pouquinho, né? Não, sim. Né? Então a gente é bloqueado. Então eu não consigo ter uma experiência maravilhosa de ser usado por Deus e que pessoas sejam salvas através de mim. Por quê? Por causa do medo. O medo me controla, o medo me domina. Isso me impede de experimentar milagres sobrenaturais e experiências com Deus e com as pessoas. Não é verdade, irmãos? Existem muitas coisas que estão nos controlando, nos estão dominando. Outra coisa que nos domina: falta de confiança. Como é isso? Você confia em Deus? Quem confia em Deus diz amém. Quem não confia em Deus, fala, eu não confio. Ninguém fala, né? É que teoricamente, doutrinariamente, todos nós confiamos em Deus. Não é verdade? Teoricamente. Mas na prática, é outra coisa. Por exemplo, irmãos, vocês podem, talvez vocês não pararam para meditar nisso, mas uma oração de muita fé é você dizer para Deus, Senhor, faça-se a sua vontade. Quando isso é extrema confiança. Senhor, faça a tua. Qualquer que seja. Está nas suas mãos. Eu confio. Irmãos, sabe por que nós temos essa dificuldade da confiança? Vou falar para vocês. Nós temos hoje. Bom, na verdade a raiz disso é lá na queda do homem. Lá na queda do homem já está essa raiz. Mas a cultura atual, a cultura do mundo, ela entrou. A cultura do mundo, a cultura da grande Babilônia de hoje, ela entrou em nós. Ela entrou, né, na nossa vida. E muitas vezes nós também estamos sendo controlados, sem perceber, pela cultura deste século.
pela cultura do mundo. E nessa cultura do mundo, é assim, cada vez mais, eu quero viver uma vida independente de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu consigo resolver os meus problemas. Então, dentro dessa cultura da autossuficiência, da independência e do controle, então nós somos hoje viciados em controle. Eu quero controlar tudo que vai acontecer comigo. Eu quero prever todos os meus passos. Então a gente quer controlar o tempo, o clima, né? Quer controlar tudo. Tá? Por quê? Porque eu não confio. Então eu tenho que controlar. Eu quero controlar todas as coisas. Essa é a cultura do mundo de hoje, que é ser viciado no controle. Então, por exemplo, Senhor Jesus, nós queremos ter segurança. E a gente pensa que a segurança está em ter dinheiro, ter uma boa poupança. Vai que acontece alguma coisa. Não estou falando para você não ter dinheiro e você não economizar e não ter seus investimentos. Não estou dizendo isso. A questão é onde está a sua confiança. Eu tenho isso. Ai, durmo tranquilo. Não tenho. Começou a baixar. Crise de ansiedade. Começa a suar frio. Está entendendo? Então, a gente confia ou não confia? A gente crê ou não crê? E nós podemos orar, Senhor, faça-se a sua vontade. Porque eu sei que a sua vontade é o melhor para mim. Amém? Fala para quem está ao seu lado. A vontade do Senhor é o melhor para você. Olha só. A cultura de hoje é uma cultura que valoriza o individualismo ao máximo. A cultura de hoje valoriza o individualismo ao máximo. É uma cultura egocêntrica e individualista. E de alguma forma todos nós acabamos contagiados por isso. Mais ou menos é assim. Você se aproxima de Deus, de Jesus, e diz: Jesus, o que você pode fazer por mim hoje? Entendeu? Não é assim, Jesus, o que eu posso fazer por você? Jesus, o que você pode fazer por mim hoje? É como se Jesus atendesse o telefone, may I help you? Né? Como eu posso te ajudar? O que você está precisando? Então, muitas vezes, a nossa aproximação de Deus, a nossa busca de Deus é para ver o que Ele pode me fazer por mim. Você vai me ajudar? Você vai me proteger? Você vai me dar alguma coisa hoje? Vai resolver aquele meu problema? Jesus, eu estou com uns 10 probleminhas aqui, né? Qual que você vai resolver hoje? E se Jesus não resolver, não estou gostando mais de você, não. Dá atenção para mim, isso, ó. Você não é mais meu Deus, não, hein? Está entendendo? A cultura de hoje que está já entrando na nossa cabeça, e essa cultura
ela está permeada em todo lugar. Nos filmes, nos livros, né, nas notícias, nas redes sociais, sabe? Toda essa cultura desse século, ela está nos permeando. E muitas vezes é isso que agora está nos controlando. Senhor Jesus. Mas então, vamos sair do controle de todas essas coisas? Amém? Olha aí, vamos lá. Você se identificou com alguma dessas coisas? Alguma dessas coisas você percebe que está exercendo influência demais sobre a sua vida? Algumas, né? Alguém falou e todas, né? Mas tudo bem, ok. Então qual é a saída? Qual que é a saída? Apocalipse, sai dela, povo meu, né? Qual é a saída para resolver isso daí? Irmãos, é o que Efésios está nos mostrando. A igreja, ela é a plenitude daquele que a tudo, amém, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, qual é a saída do pecado? Qual é a saída? A saída é essa mesmo, é me esvaziar e me encher. Amém? Quanto mais cheio de Deus eu for, amém? Mais eu estarei submisso, controlado, governado por Ele, por Cristo. Agora, o que está acontecendo? Não só existem coisas nos controlando, mas nós mesmos queremos estar no controle. Irmãos, tira a mão do volante. Amém? Passa o volante para Jesus. Amém? Faz para entrar ao seu lado. Tira a mão do volante. Amém. Vamos lá. Então nós vimos Efésios, é isso? Nós vimos Efésios, que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Hein? E a minha reação, a nossa reação diante disso deve ser: Senhor, eu quero me encher de Deus. Amém? A única saída é você ser cheio de Deus, para que você seja controlado por Ele, porque o que te preenche é o que te controla. Fala para então, aí, ó. O que te preenche é o que te controla. Se a sua cabeça está cheia de notícias, é isso que vai te controlar. Se a sua cabeça está cheia de morte, é isso que vai te controlar. Se a sua cabeça está cheia de ira, é o que vai te controlar. Se a sua cabeça está cheia de raiva, é isso que vai te controlar. Lá no Peru tem um ditado que fala assim, né? Me saiu, né? Se manifestou o índio. Né? Então, essa expressão quer dizer assim, que todos nós temos um lado selvagem, né? E isso às vezes se manifesta e você fica descontrolado. Quando o negócio aparece, você fica descontrolado. Não é? Esses dias saiu na notícia, você vê, agora tudo é filmado, né? Câmera para tudo quanto é lado, né? Essa semana aí saiu notícia, a namorada do cara, sei lá o que o cara fez, né? Aí o cara saindo do apartamento lá,
o prédio, né? Filma o corredor, a moça sai com um revólver e pá, dispara nas costas dele. Né? Aí ele cai, né? E ela. Aí travou a arma, não sei lá o que aconteceu. E deu um 7, mas não saiu mais nenhum, né? Só tinha uma agulha. Você entende disso, né? Mas então, o que é isso? Um descontrole. Né? A raiva, a ira dominou, está descontrolada. Então, por isso que Colossenses fala para nós que nós precisamos nos despir. Irmãos, a importância de cada um de nós irmos diante de Deus e nos aquietarmos. O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que o mundo está fazendo? Está te afastando de Deus. Coisas boas, mesmo coisas boas, elas podem estar te afastando de Deus. O trabalho é uma coisa boa, mas o trabalho pode estar te afastando de Deus. Muitas coisas boas, mas se elas não nos levam até Deus, elas fazem parte do mundo que nos afasta de Deus. Esse é o trabalho do mundo. Nós pensávamos que com o avanço da tecnologia, nós teremos mais tempo para Deus. Agora, irmãos, agora é que falta tempo. Né? Ninguém mais tem tempo para ler a Bíblia. Você não tem tempo para meditar na palavra. Não dá tempo. Gente, antes, eu ia quase todo dia, tem que ir no banco, fazer fila. Não precisa mais, eu nem sei mais quase o que é ir num banco. Não precisa mais fazer fila, não precisa mais ir no caixa. E com isso, a propaganda dos bancos, o que era? Menos tempo na agência e você deitado na rede. Não é verdade? Propaganda mentirosa, né? Quer dizer, supondo você não tem mais aquele tempo de ir lá, você teria mais tempo para você. Não. Hoje a gente tem menos tempo ainda. Mesmo com nossa família, a gente está lá com o celular, um na frente do outro. É o mundo da 1/10 hora. Está vendo? Então, irmãos, já que o que nos ocupa, o que nos preenche, é o que nos controla, vamos nos preencher de Deus. Por isso que antes de falar todas essas coisas, Colossenses capítulo 3 diz assim, Colossenses 3:1. Amém. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Fala para você mesmo, busque as coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensem e não nas que são aqui da terra. Fala para quem está do seu lado isso. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amém. O que é isso, irmãos? É ocupar a sua mente. Aquilo que você busca é aquilo que você está pensando. Às vezes quando você quer comprar alguma coisa, já viu? Parece que só pensa naquilo. Quando você quer comprar um carro. Gente, aí parece que só pensa em carro. Vê notícia de carro. Lê sobre carro. Aí o Google descobre, o Instagram descobre, aí é só propaganda, notícia, informação sobre carro.
Então, você está fazendo o quê? Você está pensando, tá certo? O que você está pensando é o que você está buscando. Agora, quem está pensando nas coisas do alto? Sinceramente, irmãos, quem está pensando nas coisas do alto? Quem está pensando? Vamos levar irmãos para a reunião hoje. Quero ver a igreja crescer. Quero ver a igreja ser edificada. Vamos ganhar pessoas para Jesus. Vamos parar de mandar pessoas para o inferno. Vamos levar o evangelho para elas, para que elas sejam salvas. Quem está pensando? Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos expandir o reino. Os irmãos estão na África agora, foram lá pregar o evangelho. Quem está pensando na expansão na África? O que está ocupando a nossa mente? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando só as coisas aqui da terra? Irmãos, a Bíblia nos diz, pense nas coisas do alto. Vamos buscar as coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque nós ressuscitamos com Cristo. Então você ressuscitou, você não é mais dessa terra. Essa terra, irmão, vai passar. E a gente está na lei da entropia. Sabe o que é a lei da entropia, né? A coisa só piora. É assim, irmãos. Né? É a lei da pioria, né? Vai piorando. Irmãos, aqui ninguém melhora mais. Né? É a lei do irmão Paulinho. É rojão. Né? Uma fase da vida você só está subindo. Depois que casa, irmão, é ladeira abaixo. Não, Não, é verdade. Não porque casamento... por favor, não entenda mal. Não é porque casamento é ruim. É porque o casamento é o ápice da vida humana. João capítulo 2. Depois do casamento, quer dizer, você passou o ápice da sua vida. Dali para baixo, irmãos, é cabelo caindo, cabelo ficando branco, né? Irmão. É perna doendo, a idade das dores, né? É dor daqui, é dor dali. É só oração, irmão. Ora por mim que eu vou fazer cirurgia, né? Irmão, ora por mim que eu estou com não sei o quê. Não, dali para frente. Irmãos, mas nós morremos com Cristo, amém, e fomos ressuscitados com Cristo. Então, eu tenho que colocar os meus olhos naquilo que é eterno, naquilo que tem valor. É investir na eternidade. Buscar as coisas do alto, buscar as coisas do reino. Qual é a nossa missão? Nossa missão é edificar a igreja, é edificar a casa do Senhor. Então eu preciso estar pensando nisso, pensando nas reuniões, pensando nos grupos familiares, na edificação. Graças ao Senhor, né? Nós estamos tendo comunhão hoje. O Senhor tem abençoado muitos grupos familiares. Né? Olha, temos mais de 60 irmãos reunindo, né? Toda semana grupos familiares. Então, graças a Deus, né? Tem pessoas novas se reunindo, né? Cadê o Rodrigo? Tá por aí, bom, tá ali. Mas então, que coisa maravilhosa, né? O casal lá que agora está reunindo, né? Tem reunião até na casa dele. Irmãos, coisas maravilhosas o Senhor tem feito, tem ganho pessoas, né? Então agora nós precisamos pensar, né, em como multiplicar isso, porque as casas não cabem mais, né? Nossa última reunião, hein, Kleber? 18 irmãos lá? 18? A última reunião na minha casa eu tive que alugar o salão de festa, que na minha casa não cabe. Então tem que multiplicar, né? Como é que vai ser isso? Então, irmão, nós temos que estar pensando no reino, na edificação da igreja, no nosso crescimento espiritual. Porque o que você vai levar, irmãos, tem um ditado que diz,
nessa terra nós nada trouxemos e dessa terra nada levamos. Em parte é verdade. Material não. Mas o que você ganhar de Cristo, o que de Cristo for formado em você, vai para a eternidade. Amém? Então nós vamos investir no que é eterno, no que tem valor. Irmãos, aqui tudo passa. Então, Colossenses 3 nos disse para nós buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto. E Colossenses 3 também nos diz o seguinte, 3,16, vê lá. Colossenses 3,16. Não vou nem abrir aqui, já abriu lá. Olha lá. Que a palavra de Cristo... Vamos comigo. Que a palavra de Cristo... Para quem está do seu lado. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Amém. Irmãos, seguinte, ó. Ore e leia a palavra. O seu alimento diário, ele diz assim, lá no início, ó, todo dia. Leia com oração. Medita, come, memoriza. Tá? Memoriza, decora, fala, repete. Né? Fala da palavra andando pro seu cônjuge. Em vez de você falar para ele assim, né? Meu amor, cadê o dinheiro? Não, fala o versículo do dia. E depois fala assim, e o dinheiro? A primeira leva para o espírito, né? Fala a palavra, fala os hinos, amém? Fala os hinos. Né? Você rumine a palavra, amém? Imerja, né? Faça uma imersão na palavra atual. Fale da palavra, compartilhe. Filipenses 4. E vou concluir com isso, que nós falamos semana passada. 4:8. Para falar o finalmente, né? Amém. Fala comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso, o que ocupe o pensamento de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, amém, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que ocupe o seu pensamento. Eu quero fechar aqui dizendo o seguinte. Tem um hino que a gente canta, diz buscar as coisas lá do alto, né? As crianças daqui a pouco vão entrar para cantar com a gente, né? E nessa mensagem, o irmão Pedro ele fala de 1 Coríntios 12. Vou cantar com o Lucas, buscar as coisas lá do alto antes das crianças, tá bom? Amém? O irmão Pedro ele diz o seguinte, que 1 Coríntios capítulo 12, fala que todos nós fomos batizados. Ele menciona 1 Coríntios 12, 13, né? Todos nós fomos batizados em um só Espírito, e a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. Um só Espírito. O que quer dizer isso? Quando você é batizado, você é colocado dentro. Essa é a palavra batismo. Então, a Bíblia diz que você foi batizado no Espírito. É como você entrar numa piscina que está cheia de água. Se você estiver lá dentro da piscina, você abrir a boca, o que acontece? Se enche d'água. O Senhor nos batizou no Espírito. Quando você abre a boca, você bebe do Espírito. A todos nós é dado beber de um só Espírito.
Quem quer beber mais do Espírito? É isso aí, Marcelo. Amém. Vamos beber do Espírito. Para isso nós vamos buscar as coisas lá do alto. Vamos cantar uma vez? Queria que eu vou cantar, você vai ficar em pé. E com o espírito de oração, nós vamos cantar Buscai as coisas lá do alto. Enquanto isso, antes disso, ore com quem está ao seu lado. Ore de 2 em 2. Pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero ser alguém que busca as coisas do alto, que pensa nas coisas do alto, que tem a mente ocupada pelo Espírito. Oh Senhor Jesus, alguém que é governado pelas coisas lá do alto. Quero ser controlado pelo Espírito, controlado por Cristo. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.